Pumita Rodrigues é um dos grandes destaques da vitória do Uruguai hoje pela manhã e eu vou trazer aqui alguns comentários aí sobre a atuação do Pumita Rodrigues segundo os uruguaios. Vamos falar também sobre Galassa, que ficou no banco pelo Paraguai. Nenê ainda não respondeu o Vasco. E agora? Vamos falar também sobre a situação de Anderson Conceição. Parecia que estava tudo certo com o CRB, mas chegou outros times aí na parada. Isso e muito mais a partir de agora no nosso Comenta Léo Vascaíno. Então já sabe, né? Sobre a vinheta. Salve, salve vascaínos e vascaínas, aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte e compartilha, que se inscreve no nosso Comenta Léo. Muito obrigado aos membros do canal que nos ajudam a manter o Comenta Léo no ar. É sempre um prazer estar aqui junto com vocês todos os dias. A você que está chegando pela primeira vez, está conhecendo o canal agora, seja muito bem-vindo. Eu sou o Léo, aquele lugar de análise, informação, opinião. Tudo que envolve o Vasco está aqui e é um prazer imenso ter você junto com a gente. Olha, vamos começar falando muito de Vasco da Gama, né? Teve a participação especial aqui de um mosquito na nossa gravação, mas enfim, vamos falar aí de Vasco. Quem viu hoje uma entrevista, não foi hoje a entrevista, né? Mas um corte de entrevista do Fora do Jogo, podcast do JP, do Emerson Rocha, do Osório, onde o Osório expôs aí a saída do Cano do Vasco. Osório disse que Cano deixou o Vasco devido, primeiro, os altos salários e a dívida que o Vasco tinha com ele. Segundo Osório, o Vasco naquele momento esperava subir para a primeira divisão e ter o Cano em 2022 para poder subir, para estar na Série A. Mas como o Vasco não conseguiu, o valor do Cano ficou muito alto e por isso o jogador deixou o Vasco até também pelas dívidas. Essa foi a primeira vez que alguém, né, falou, alguém envolvido na diretoria do Vasco, falou sobre a situação da saída do Germancano, que sempre ficou muito solto aí o que foi que aconteceu, e o Osório deu essa opinião. Olha, vamos falar de Vasco. Nenê ainda não respondeu à diretoria vascaína. Ele já sabe que não terá o seu contrato renovado e pediu um tempo ao Paulo Brax para conversar com sua família e decidir: vai parar ou vai buscar um novo caminho para continuar jogando bola? Ele ainda não respondeu. O Vasco ofereceu um cargo a ele, inclusive Maurício Barbieri vê com bons olhos a entrada do Nenê na sua comissão técnica, né? Até para ajudar os mais jovens. Ele já tem feito isso nos treinamentos, ajudado bastante Gabriel Peck, Orelhano, entre outros jogadores, Eric Marcos, até na famosa chapada, né, aos meninos. Mas Nenê ainda não deu um feedback ao Vasco. Enquanto isso, continua treinando, continua fazendo parte aí de todo o treinamento do Vasco, mas ainda não respondeu se vai parar de jogar futebol ou se ele vai continuar, só vai somente se despedir do Vasco. A certeza é que Nenê deve ter uma despedida, né, durante o Campeonato Brasileiro, se assim ele continuar a jogar. Se não, o Vasco deve preparar algo aí para o Nenê antes dessa saída. Lembrando que se ele não continuar, ele vai ter que sair antes, né, até por causa da janela de transferência. Mas o caminho mais provável é que Nenê encerre a sua carreira. Olha, falando sobre Anderson Conceição, inclusive lá em Maceió já tinha gente colocando aí arte, né? Com ele acertando, sendo o novo reforço do CRB, ele que já passou pelo CRB há tempos atrás, botando lá bem-vindo Anderson Conceição. Mas, até o momento, o jogador ainda não definiu o seu futuro. Por quê? O Avaí é mais um clube que chegou muito forte também na disputa por Anderson Conceição. CRB, Juventude já tinha feito uma sondagem, Guarani fez uma sondagem, outros clubes da Série B fez uma sondagem. É um jogador que tem o histórico de boas campanhas, né? Sabe jogar a Série B, já vai para o seu terceiro acesso aí junto com o Vasco, né? Teve acesso também com o Cuiabá, com outras equipes anteriormente. E o jogador é visto com bons olhos. Mas nesse momento, a situação que parecia bastante caminhada com o CRB se estagnou porque outros clubes chegaram e o Anderson Conceição vai ouvir a proposta. Inclusive a Bahia, a informação que a gente tem, chegou muito forte para tentar levar o zagueiro do Gigante da Colina. A certeza é que Anderson Conceição não deve continuar no Vasco, mas nesse momento o seu futuro ainda não está definido. Avaí, Juventude, o próprio CRB ficam de olho aí
na situação de Anderson Conceição. Outras equipes da Série B também sondaram, mas não chegaram a evoluir com proposta para a contratação do ex-capitão do Gigante da Colina, Anderson Conceição. Vamos ver, né? Vamos ver onde é que o Anderson vai. O Anderson, para mim, tem muito mercado na Série B. Muito mercado mesmo. É um jogo que favorece o jogo do Anderson, um jogo mais físico, um jogo mais pegado. Ele consegue fazer isso muito bem. Um cara que tem muito bom na bola aérea. Mas enfim, vamos ver como é que o Anderson Conceição aí vai se sair nessa janela de transferência. Se ele não sair também, o Vasco fica com um zagueiro que tem liderança no seu elenco. E olha, 2 jogadores do Vasco entraram em campo aí pelas suas respectivas seleções. Galaça foi no jogo aí contra o Chile, né? Chile e Paraguai. Mas o Galaça não chegou a entrar em campo. Chile e Paraguai que foi muito pegado, 2 expulsões. Mas o Galaça não chegou a ser utilizado, ficou aí no banco de reservas o volante vascaíno. Foi convocado, né, pela 3ª vez aí seguida pela equipe do Paraguai. Do outro lado, Pumita Rodrigues. Olha, também eu que estava acompanhando muito as informações vindas lá do Uruguai, muita gente questionando o técnico, né? Que é o técnico interino, assim como o Ramon foi da seleção brasileira. Ele foi o técnico interino da seleção do Uruguai, né? Vindo do Sub-20, questionando por que o Pumita não jogou contra a equipe do Japão. Foi empate, na verdade, lá Uruguai e Japão empataram em 1-1. No jogo de hoje, Pumita foi titular aos 90 minutos. E foi muito festejado pela torcida e pela crítica uruguaia, sendo aí considerado um dos melhores laterais direitos. Para você ter uma ideia, Pumita foi à Copa do Mundo e não tinha jogado ainda com a camisa da seleção do Uruguai. Ficou no banco os jogos que o Uruguai fez, os 3 jogos que o Uruguai fez lá no Catar. Ficou no banco o último jogo e agora debutou aí com a camisa do Uruguai. Foi muito bem, né? Foi muito consistente, recebeu diversos elogios, inclusive um jornalista falou, não pode se falar de Pumita que aparece todo mundo do Vasco da Gama, mas o Pumita Rodrigues foi bastante festejado pela sua partida contra a equipe da Coreia. O Uruguai venceu por 2-1, com gols aí também do Matias Vecino, e acabou aí a sua onda, né, de amistosos contra Japão e Uruguai, e Japão e Coreia, com um empate contra o Japão e uma vitória contra a Coreia. Pumita agora volta ao Brasil, vai se reapresentar ao Vasco. Vamos ver se ele vai ter condições de jogar contra a equipe do Atlético, né? Ah, Léo, por quê? Porque ele vem de um fuso horário diferente, né? Lá na Ásia a gente já sabe que é um fuso horário um pouco mais de 12 horas de diferença, mas vamos ver aí se Pumita Rodrigues estará apto para o jogo contra a equipe do Atlético às 19 horas na sexta-feira. Então é isso, muito obrigado, aquele abraço, saudações vascaínas e até a próxima. Valeu!